Olá! O Em Discussão apresenta um debate polêmico sobre as drogas. Enquanto alguns especialistas defendem o aumento da repressão, outros argumentam que o Brasil deveria flexibilizar o consumo. A demonização e a criminalização das drogas nesse país tem história racial. É a maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos e é a maior causa de homicídios no Brasil. Nem todo uso é prejudicial e demanda cuidados ou tratamentos. Será possível conciliar opiniões tão diferentes? Pois este é o desafio dos senadores que estão analisando o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados. Este debate que você vai assistir aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Outras 4 comissões também vão analisar a matéria. O Em Discussão está começando. As drogas sempre acompanharam os seres humanos, o homem sempre teve contato com drogas, desde a pré-história, e a droga muda seu padrão de relação, mas elas sempre estiveram presentes. Algumas muito valorizadas, como é o caso do café e do álcool na nossa cultura, outras como bode expiatório de tudo que dá errado na cultura, né? Como é o caso do crack agora no momento. A relação do ser humano com substâncias psicoativas sempre foi pacífica, né? Aliás, a relação do ser humano com substâncias psicoativas é uma constante antropológica. Em todas as sociedades, em todos os momentos, o homem fez uso de substâncias psicoativas, o homem fez uso de meios para alterar a sua consciência ordinária e nessa relação nunca houve violência. A violência passou a existir a partir do momento em que se optou pelo modelo bélico em relação a certas substâncias. O grande problema da sociedade brasileira na relação com o tema das drogas é a má qualidade, é o amadorismo, é o terrorismo social com que esse tema tem sido debatido. A demonização e a criminalização das drogas nesse país tem história racial e nós seguimos com as nossas políticas hoje carcerárias, mantendo um viés racial de internação, de prisão, da pobreza, de recolhimento desta juventude. Desde a apresentação e tramitação do projeto de lei 7663 na Câmara dos Deputados, ele tem despertado grande preocupação da rede de justiça criminal, assim como contundentes críticas de vários setores da sociedade civil e mesmo do governo. Elas vão da ONU à Organização Mundial da Saúde, no âmbito internacional e no âmbito nacional, incluem notas técnicas e posicionamentos públicos do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que posicionaram-se inicialmente pela rejeição absoluta do projeto, assim como do Conselho Federal de Psicologia e da Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, para ficar apenas em alguns exemplos. Nós consideramos que o processo de aprovação, com todo respeito à Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, mas nós achamos que o processo de produção da discussão não foi um processo de boa qualidade. Nós que acompanhamos aquela sessão onde esse projeto foi votado, acompanhamos atentamente a votação desse projeto, um clima de dar respostas, talvez um tanto pirotécnicas, para um problema grave que a sociedade brasileira tem. Resposta, talvez, para as ruas que depois se insurgiram e retornaram dizendo que não é disso que nós queremos. Nós queremos respostas mais profundas, inclusive respostas que revelem a sintonia dessas casas legislativas com as necessidades reais, com as formas reais da população viver e experimentar os problemas. O que a população quer é apoio, assistência. Ela não quer leis apenas para responder os aspectos midiáticos, para responder os anseios que a Rede Globo às vezes produz, dizendo que as coisas são mais graves do que são. Agradecer a oportunidade de nós podermos debater mais uma vez esse assunto aqui no Senado, agora no Senado. Assunto que foi exaustivamente debatido na Câmara dos Deputados durante 3 anos. Esse assunto foi recordista de audiências públicas na Câmara dos Deputados. Todos os setores, só o Conselho Federal de Psicologia, acho que foi umas 10 vezes. Então, foram mais de uma centena de reuniões, de debates. A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados teve a oportunidade de visitar 20 países, ver as experiências ditas inovadoras, ver os países que produzem cocaína, como estão trabalhando, né, que produzem a folha da coca, é a matéria-prima da cocaína.
Visitamos todos os estados brasileiros, todas as experiências importantes que existiam em políticas públicas foram analisadas e debatidas. Portanto, esse projeto ele traz dentro dele um debate, talvez os debates mais longos, profundos que já foi feito no Parlamento brasileiro. Foram 8 horas de sessão da Câmara na votação do projeto. Não foi... Ninguém votou de repente, pegou de surpresa os deputados. Foram 8 horas de debate. Eu trago uma outra contribuição para esse debate, que é a minha contribuição pessoal como médico, como estudioso de neurociências, né, tenho mestrado nessa área, e também como gestor, por 8 anos que fui, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de ver, sentir, tentar resolver e não conseguir problemas gravíssimos vinculados à questão das drogas, em particular a epidemia do crack, que explodiu no Brasil a partir do ano de 2006. É claro que é importantíssima uma política pública na área de drogas, mas eu acho que existe um certo pânico geral gerado muito pela mídia ou por uma má divulgação de informações. A gente não tem evidências científicas de que haja uma verdadeira epidemia de crack. Do ponto de vista científico, a gente não pode dizer isso. A gente pode, no máximo, dizer que existe uma transformação do fenômeno do uso ou que aumentou a visibilidade do problema, mas que exista uma epidemia, não dá para dizer. Eu não estou falando de teoria, não estou falando de filosofia, não estou falando de uma torre de marfim da universidade tentando entender o mundo. Eu estou falando de experiências vividas concretas. Nós sistematizamos pontos que entendíamos importantes nesse enfrentamento, nessa questão, para enfrentar a questão gravíssima das drogas. Para mim, é a maior causa hoje, é o maior problema de saúde pública, é a maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos e é a maior causa de homicídios no Brasil, particularmente o crack. Os dados mais preocupantes vêm de uma estatística muito simplória, que é a estatística do auxílio-doença do INSS para a dependência química. O álcool tem 18% da população dependendo do álcool, por ser uma droga legal. E o álcool sempre foi a maior causa de auxílio-doença por dependência química no Brasil, até 2006. De 2007 para cá, o crack ultrapassou o álcool, e olha que o crack deve estar atingindo hoje, como a gente não tem estatísticas concretas, deve estar atingindo 2% da população brasileira, né? Já foi muito menos. Eu acho que no início da década passada era em torno de 1% e já está em 2%, está dobrando, está se multiplicando geometricamente, como toda epidemia faz, né? E o crack hoje é 3 vezes o álcool no auxílio-doença do INSS. 3 vezes licença para auxílio-doença do INSS é por causa do crack. Então nós estamos vivendo, quem só não vê quem não quer, nós estamos vivendo uma gravíssima epidemia. Veja no próximo bloco o que pensam os especialistas sobre a internação involuntária de dependentes químicos. A eficácia de um modelo que utiliza a internação é menor e é bastante menor, além de ser muito mais custoso.